Sorte. O que é sorte, afinal? É uma coisa que simplesmente acontece, um acaso? Ou será que dá pra gente criar nossa própria sorte? Hoje, a gente vai mergulhar na ideia de que sorte na carreira não tem nada a ver com acaso, e sim com estratégia. Vamos descobrir como a qualificação certa é a peça que pode virar o jogo profissional de qualquer um. Olha, essa frase aqui é o coração de toda a nossa conversa. É a do professor Dr. Ricardo Fernandes e ela diz tudo. Sorte é o fenômeno que acontece quando a sua qualificação encontra com uma oportunidade. Isso muda completamente a nossa perspectiva, né? Sorte deixa de ser algo que a gente espera sentado e passa a ser o resultado direto da nossa preparação. Guarde bem essa ideia. Então, o que a gente vai ver hoje? Rapidinho, nosso mapa é este. A gente vai redefinir o que é sorte, entender um buraco enorme que existe no mercado, apresentar a qualificação que preenche esse buraco, mostrar a ciência por trás dela, provar que funciona com gente de verdade e, no final, mostrar como agarrar essa oportunidade. Então vamos lá, começando pelo começo. É hora de quebrar aquela ideia antiga de que ter sorte na carreira é uma questão de sorte. Aqui a gente vê um contraste bem claro, né? De um lado, a visão comum. Sorte é acaso, destino, algo que acontece com os outros. Do outro lado, a visão estratégica que a gente está propondo. Sorte é preparação. É ser proativo, é buscar qualificação, é basicamente sair do banco do passageiro e assumir o volante da própria carreira. Essa mudança de mentalidade é o primeiro grande passo. Beleza. Com essa nova ideia de sorte em mente, vamos olhar para um problema gigantesco que está acontecendo no mercado agora mesmo. Existe um descompasso absurdo entre as vagas que existem e os profissionais que estão realmente prontos para elas. Parem e pensem um pouquinho nisso aqui. A gente vê por toda parte vagas incríveis, posições estratégicas com salários ótimos e, ao mesmo tempo, empresas reclamando que não encontram gente qualificada. Como pode isso? O problema claramente não é a falta de oportunidade. E essa analogia aqui é perfeita. Pensa assim, o mercado de hoje é como o Japão. Se alguém quer um trabalho operacional, talvez consiga se virar sem falar japonês, mas, para as melhores vagas, as posições de liderança, estratégicas, é impossível. A língua que o mercado exige para essas vagas de topo é a da estratégia, da geração de valor. Sem essa fluência, as melhores portas simplesmente não se abrem. Ok, então se o problema é não falar o idioma certo, a solução parece óbvia, né? Aprender a falar. E é aí que entra uma qualificação específica, completa, pensada justamente para preencher essa lacuna. E essa fluência no idioma dos negócios tem nome e sobrenome. É o curso Pricing Business Administration. É a certificação profissional em pricing do Brasil, oferecida pela Associação Brasileira de Pricing. E olha, não é só mais um curso não. É reconhecida como uma das melhores formações do mundo nessa área. Ela foi desenhada para ser a chave que abre aquelas portas que estavam fechadas. E é aqui que a coisa fica séria. O que torna essa formação única no mundo é que ela é a única que de fato integra 5 pilares que são cruciais: pricing estratégico, RGM, CRM focado em loyalty, inteligência comercial e um conceito poderoso chamado endopricing. É a combinação dessas áreas que normalmente andam separadas que cria o tal do crescimento exponencial que toda empresa sonha. Vamos dar um zoom em um desses pilares, o RGM, ou Revenue Growth Management. Isso vai muito além de só aumentar o preço. RGM é uma verdadeira ciência de gestão. É analisar a fundo o portfólio de produtos, a arquitetura de preços, entender como a demanda reage e como o cliente se comporta para otimizar tudo. O foco é em crescimento de receita que seja lucrativo e, mais importante, sustentável a longo prazo. Agora, o endopricing. Esse é um conceito poderoso, criado e aplicado pela AB Pricing há mais de uma década. A ideia é criar valor de dentro para fora. É fomentar uma mentalidade de dono em todo mundo na empresa, criar uma cultura focada em resultado. E olha, a empresa que ainda não aplica o endopricing hoje, com toda certeza, está deixando muito, mas muito dinheiro na mesa. Tudo isso é muito robusto, muito científico. Mas quem está por trás de tudo isso? Quem é a mente que desenvolveu e consolidou essa metodologia toda? Olha só a bagagem. O professor Dr. Ricardo Fernandes não começou ontem. Ele está no mercado desde 1987. Em 1999, ele fundou a Associação Brasileira de Pricing. Hoje, ele é simplesmente a maior autoridade no assunto em toda a América Latina. Isso é o tipo de credibilidade que décadas de experiência constroem.
E essa frase dele resume tudo. É um mantra que muda o jogo. Não é o que se vende, é como se vende e como se entrega. O que isso quer dizer? Que o valor que o cliente percebe não está só no produto em si, mas em toda a estratégia por trás, em toda a experiência. O como é muito mais importante que o quê. E para quem gosta de ir a fundo, de ter o material de consulta na mão, toda essa ciência está detalhada no livro Pressologia, a arte de criar valor que o mundo chamou de pricing. É a leitura perfeita para complementar a formação e está disponível na Wiclap e na Amazon. Tá bom, a teoria é incrível, a metodologia é sólida. Mas e os resultados? Funciona de verdade? Vamos ver o que os mais de 3.000 profissionais que já fizeram essa formação têm a dizer. E os números, bom, os números são impressionantes. Pensa só, de mais de 3.000 profissionais formados, 99,5%, isso mesmo, 99,5% classificam a formação como ótima ou excelente. Isso não é só uma nota alta, é a validação do mercado de que o conhecimento funciona e transforma. E aí a gente pega um depoimento, como o do Átila Suja Silvestre. Ele diz que aprendeu mais sobre direção estratégica de preços em 2 dias de curso do que em anos de graduação e especialização. Isso diz muito sobre a densidade e aplicabilidade do conteúdo, né? E olha que legal, não é só fazer o curso e pronto, acabou. O suporte continua. Quem se forma tem assessoria vitalícia para ajudar a aplicar tudo na prática. E mais, ganha acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo que, na prática, é a maior rede de networking com os melhores profissionais de pricing do mundo. Imagina o valor disso para a carreira. Ok, então a gente já entendeu a nova definição de sorte, viu o problema do mercado e conheceu a qualificação que é a solução. Agora a pergunta é: como isso tudo se transforma numa oportunidade real e concreta? E é aqui que a qualificação encontra a oportunidade de um jeito espetacular. Para comemorar os 27 anos da AB Pricing, tá rolando uma condição super especial. Nas turmas presenciais, a matrícula é em dobro. É isso mesmo, paga uma e entram 2 pessoas. É a chance de criar sorte em dobro. Então, como aproveitar? É simples. O primeiro passo é decidir se qualificar. O segundo é escolher o melhor caminho. Pode ser online ou levar a formação para dentro da sua empresa. Eles atendem grupos a partir de 5 pessoas no Brasil e 10 no mundo. E vale para todo mundo, desde o MEI, profissionais liberais até gigantes multinacionais. Também tem um programa próprio de bolsas de estudo, vale a pena consultar. E o terceiro passo, o mais importante, agir. É só acessar o site abpricing.com.br ou chamar direto no WhatsApp. E com isso, a gente fecha o círculo. De um lado está a qualificação definitiva. Do outro, uma oportunidade clara de mercado. E ainda por cima, com uma condição especial. A pergunta que fica é: agora que a qualificação encontrou oportunidade, não seria a hora de criar a própria sorte? Se esta análise ajudou a enxergar um novo caminho, não esquece de curtir, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com mais gente que também merece criar a própria sorte. A gente se vê na próxima!